Vocês estavam com saudade de mim, não estavam? Fala a verdade. Que maravilha. Olha, já tem um tempinho já. Eu acho que o último sermão que eu ministrei para os irmãos foi em fevereiro, março, se eu não estou enganado. E domingo passado a gente estava ali na Igreja Batista Monte Hermon. Fui convidado a pregar lá na igreja no domingo, aniversário de 47 anos da igreja. E assim, foi uma maravilha. Os irmãos foram muito atenciosos, assim, foram bem. Foi assim, foi muito bacana, né? E durante a semana, o meu filho, deixa eu colocar o cronômetro aqui para eu não falar demais, né? Porque às vezes eu tenho essa mania. Agora tem um relógio ali, vai até me ajudar um pouquinho. E aí durante a semana, eu levei o meu filho para a gente comer uns dog, né? Cachorro quente. E aí ele falou sobre a igreja, ele falou assim, papai, o senhor prefere pregar lá naquela igreja que a gente estava ou na nossa igreja? Eu falei, olha só esses meninos com essas perguntas, né? Aí eu falei, não, filho, eu gosto, a gente tem que pregar sempre que tiver oportunidade, independente do lugar. Aquela igreja é maravilhosa, mas pregar em casa é diferente, falei para ele, né? E aí quando foi, passou uns 2 dias, o Joel me mandou uma mensagem, tem como você pregar domingo que vem? Eu olhei para o céu assim, eu falei, Senhor, o Senhor estava comigo naquela mesa, né? Então, assim, é uma grande alegria, irmãos, poder ministrar novamente aqui na minha casa, na casa do meu pai, na casa do nosso pai, né? E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre o Salmo 73, tá? Salmo 73. A gente vai conversar um pouquinho sobre o tema Jesus é tudo o que eu preciso. Fala comigo, Jesus é tudo o que eu preciso. Você crê nisso? Se coloca de pé mais uma vez, por gentileza, em reverência à leitura do texto sagrado, Salmo 73, para nossa introdução, a gente vai ler primeiramente o versículo 25 e o versículo 26. Quem achou, diga eu achei. Diz assim o texto, no céu eu só tenho a ti, e se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Ainda que minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Vamos ler junto esse finalzinho? Ele é tudo o que sempre preciso. Senhor, muito obrigado, Pai, mais uma vez por estar ministrando a tua santa palavra, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, que não tenha nenhum aspecto puramente humano aqui, ó Pai, mas que seja o teu Espírito Santo iluminando o entendimento da tua santa palavra, ó Pai, que ela venha encontrar lugar nos nossos corações e que a gente possa continuar vivendo, ó Pai, cada vez mais para tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, podeis assentar? Jesus é tudo o que precisamos. É interessante que nem tudo que nós precisamos, nós queremos. E nem tudo que nós queremos é o que nós precisamos. Exemplo, celular. Tem gente que troca de celular todo ano. Já viu isso? Tá, vou trocar meu celular. Aí você pergunta por que você vai trocar o celular? Não, é porque saiu uma nova versão e tal, uma nova atualização. Que diferença? É porque agora essa versão é a prova de fogo. Você vai jogar seu celular na fogueira de São João? Né? Não, que diferença é que nesse novo iPhone, a câmera que era do lado direito agora é do lado esquerdo. Eu mesmo só troco de celular se estiver nas últimas. Ele está todo rachado aqui, ó, na luta e vamos que vamos, assim, é meu parceiro. Só troco mesmo quando não tiver como mais ligar. Outra coisa que a gente pensa que precisa e muitas vezes nós não precisamos, cirurgia plástica. Tem gente que acorda assim, olha no espelho, caramba, preciso mudar esse nariz. E aí vai lá, faz uma cirurgia plástica, e aí fica igual o Michael Jackson. Bate aquele arrependimento. Eu não precisava fazer isso. Ela coloca um botox na boca, faz né? Fica parecendo que vai cantar um rap, aquela coisa assim. Não precisava, não precisava. E tem coisa que a gente precisa fazer, mas a gente foge. Exemplo, a vacina. Não tem um monte de gente que não quer tomar a vacina? Tem um país aí, não sei se foi a Áustria, que
impôs um lockdown, né, para os não vacinados, e aí choveu assim, um monte de gente. Olha, já tem um pessoal falando aqui, ó, esse aqui não quer tomar vacina. Mas é desse jeito, tem um monte de gente que não quer, tá fugindo. E tem um monte de coisa que nós não precisamos de fato, mas a gente cria uma paranoia. Ah, eu preciso disso, eu preciso. Deixa eu falar para você algumas coisas que nós não precisamos e muitas vezes a gente pensa que precisa, que é uma necessidade. Exemplo, listei algumas coisas aqui. Primeira delas, você não precisa esperar o próximo ano para começar um projeto. Eu não sei se você é assim como eu, que gosta de, na virada do ano, eu coloco um monte de meta, assim, tal, aquela coisa toda organizadinha. Mas a gente não precisa esperar a virada do ano para começar alguma coisa. Naquilo que só depende de você, deixa eu te perguntar, está esperando por quê? Você vai esperar mais quase 2 meses aí para começar algo que só depende de você? Você nem sabe o dia de amanhã. A palavra de Deus diz isso muito claramente, meu amigo. Amanhã pertence a Deus. Louco, amanhã pedirão a sua alma. Se depende de você, meu querido, vai lá e faz, não precisa esperar, né? Ah, próximo ano eu vou entrar na academia. Aí você vai ver a pessoa tá mais sedentária do que aquele aleijado de Cafarnaum, que os amigos tiveram que abrir o teto assim, descer o cara na maca, deitado. A pessoa tá mais sedentária, os amigos estão quase abrindo um teto para levar essa pessoa. Ah, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Ah, não, mas próximo ano é o ano da vitória. Meu amigo, faz agora. Próximo ano eu vou mudar a minha alimentação. A pessoa já está com diabetes já e está lá. Ei, é hoje. Só depende de você. Faça, deixa para amanhã não. Outra coisa, você não precisa dizer sim para tudo. Você já percebeu que tem gente que fica assim, louca? Caramba, estou sem tempo para nada. Mas como assim está sem tempo para nada? Não, é porque tal. Por quê? Está com tanta coisa, se comprometeu com tanta coisa, que não consegue fazer nenhuma direito. Está dizendo sim para tudo. Tem gente que tem dificuldade de dizer não. E tem outros que já dizem não demais. Né? Tem um filme, a gente assistiu essa semana, chamado Sim Senhor. Quem já assistiu? Com o Jim Carrey. Esse filme é engraçado demais. A gente assistiu essa semana. E você que não assistiu vai tomar spoiler, porque o filme é de 2009. Né? Então, assim, o filme é interessante. Começa com um cara que ele só sabe dizer não. Ah, vamos fazer isso? Não. Vamos fazer isso? Não. Aí ele participa de uma palestra, e a palestra ensina que a pessoa deve dizer sim para a vida. E ele sai com isso na cabeça. Não, vou dizer sim para tudo. Aí ele começa. Diz sim para todo mundo. Aí alguém pede dinheiro dele, aí ele dá. Não, eu quero o dinheiro que está na sua carteira. Aí ele tira todo o dinheiro e dá. Ele dá carona para todo mundo. E é só sim. E aí no final do filme, ele está lá todo enrolado. E qual é a ideia do filme? Olha, você precisa dizer, você não precisa viver um não constante. Você também tem que dizer sim. Mas não é sim para todo mundo. Defina as prioridades. Então, olha só, é aqui que eu quero chegar nesse pontinho com você. Defina prioridades. Tem muitas coisas que são, assim, para ontem, que são extremamente importantes. E a gente tem deixado em último plano. E tem coisas que não são tão importantes e a gente coloca em primeiro lugar. Saiba definir as prioridades, tá bom? Outra coisa que a gente costuma pensar aqui, precisa. Opa, essa aqui é boa. Quem é que está solteiro aí? Levanta a mão. Quem é que está solteiro? Pouco solteiro na casa? Ah, encontrei alguns ali. Olha só, você que está solteiro, isso é para você, ó. Você não precisa de um sinal para chegar na varoa. Olha, posso ouvir um amém? Olha só. Chega na varoa, é aquele meme. O não você já tem. Agora tem que correr atrás da humilhação. Chega na varoa e fala assim, olha, eu não sou Daniel, mas por você eu enfrento leões. E essa foi para você, viu, amor? Aí você chega na varoa abençoada que conhece a Bíblia, aí ela fala assim, olha, você não é um leão, mas eu queria que o anjo fechasse sua boca. Tem mulher que é difícil, mas vai que é tua, Tafarel. Você não precisa esperar o pior acontecer para você tomar uma atitude, mudar de vida. Tem coisas que a gente deixa para a última hora, até que o problema, bluf, exploda.
Ah, é só uma bebida, é só um copo e tal. Aí um copo aqui, um copo ali e tal, e tal. De repente, está numa embriaguez complicada. Você não precisa esperar chegar nesse nível, meu amigo. Ah, não, é só um cigarro, é só um teco. Não vai, não tem negócio de teco. Não espera as coisas complicarem na sua vida para você tomar uma atitude. Uma coisa que é extremamente importante a gente conversar, e eu creio que é assim, é para ontem também, a gente conversar também sobre violência doméstica. Muitas pessoas nas igrejas sofrem violência doméstica e sofrem caladas. Gente, não tem essa não de, vou esperar o abençoado se converter. Não. Violência doméstica, além de pecado, é crime. Peça ajuda. Não espera o pior acontecer, não. Você não precisa esperar o pior acontecer para você tomar uma atitude. Mas outra coisa extremamente importante, a salvação. Você não precisa esperar para amanhã, no próximo ano. Esses dias eu estava ouvindo o pessoal conversando, ali no Sesc, dois amigos, né? E um falava para o outro, tá, vamos ali, vamos acolá. E aí o segundo falou assim, não, esse dia eu vou estar na igreja, você podia ir comigo. Aí o rapaz falou bem assim, não, eu vou ter que fazer não sei o que e tal. Falar a verdade, eu sinto Deus me chamando, mas eu estou fugindo. Aí o outro brincou assim, riu, falou assim, rapaz, para com isso. Aí ele, não, mas uma hora eu vou. Não tem essa de uma hora eu vou. Não tem essa de uma hora eu mudo as minhas prioridades. Próximo ano eu vou começar a ler a Bíblia. Então, próximo ano eu vou pegar como é que fala? Aqueles planos anual, né, pastor? Começa de janeiro a dezembro. Vou começar. Plano de leitura bíblica. Ano que vem. Meu amigo, tu não está lendo agora por quê? Não está lendo agora, vai ler só no próximo ano. Começa agora. Você não precisa esperar o pior acontecer para mudar a sua vida. E tem muita coisa que a gente não precisa. Né? 2 semanas atrás, a gente estava aqui trabalhando no bazar, né? Em prol do Ministério de Evangelismo. E aí, na volta para casa, a gente pediu um Uber. Aí tá lá eu e minha amada, né? E eu, como de costume, com aquela bermuda bacana, uma meia esticada. E aí minha esposa, maravilhosa, ficou olhando assim para minha perna. Né? E aí eu olhei também. Aí eu olhei para ela, olhei de novo para minha meia. Aí ela falou bem assim, ó. Você sabia que ninguém usa mais a meia assim? Eu falei, gente, o que minha meia fez com essa mulher? Aí eu falei, é mesmo? Ela é. Na verdade, isso daí não é nem moda. Aí eu falei, pronto, eu preciso até seguir a moda. Tá vendo como é que é as coisas? Nem um carinha do esquadrão da moda segue a moda, eu tenho que seguir, Thalita. Então tem muita coisa que a gente não precisa. Mas a gente coloca na nossa cabeça, eu preciso, eu preciso. Brasileiro, filho, precisa de muita coisa. Fala uma coisa aqui que o brasileiro precisa. De quê? Dinheiro. Olha só, se tem uma coisa que o brasileiro precisa é dinheiro. Para pagar esse gás caro aí, hein? Lói, tá difícil. Pagar essa gasolina, brasileiro precisa de dinheiro. Outra coisa que o brasileiro precisa. Vamos lá. Saúde. De quê? Olha, irmão, você não sabe nem brincar. Eu estava esperando vocês falarem isso mais para frente. E é interessante que não é só o brasileiro que precisa de Jesus. É o americano, é o japonês, é o chinês, é o coreano, é o angolano. Todos nós precisamos de Jesus. E isso parece até clichê, porque as pessoas, de alguma forma, sabem disso. Né? Você vai numa fila de um banco, numa lotérica, é muito fácil você ouvir as pessoas falando assim, você viu o que aconteceu? Nossa, cruel, esse mundo precisa muito de Deus. Que a gente precisa, de alguma forma a gente sabe. Como diz Eclesiastes, capítulo 3, Deus colocou dentro de nós o desejo pela eternidade. A gente sabe. Mas o problema é que às vezes a gente não entende o porquê. Por que eu preciso de Deus? Eu preciso de Deus, mas como eu não sei o motivo,
eu deixo isso para amanhã. Porque parece que a minha saúde é mais importante. Parece que o meu emprego é mais importante. Parece que sair com os amigos é mais importante. Parece que a minha felicidade, a minha alegria é mais importante. Parece que o meu eu é mais importante. Parece. Por que precisamos de Jesus? Por que precisamos tanto de Deus? Salmo 73, de certa forma, ele entra nessas questões e a gente pode tirar alguns porquês. E eu quero tirar 3 porquês implícitos nesse capítulo que vai nos mostrar um pouco dessa real necessidade que há dentro de nós. Então acompanha comigo aí, por favor, Salmo 73. A gente vai entrar um pouquinho no texto agora. A versão que eu estou utilizando hoje é a nova tradução da linguagem de hoje. Olha só o versículo 1. Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Fala comigo, Deus é bom. Deus é bom. Isso aqui é uma premissa. Ele está te dizendo o seguinte, olha, antes que você comece a leitura, Deus é bom e Ele recompensa quem tem um coração puro. Ponto final. É a premissa. Lembra disso. Sabe por quê? Porque depois ele vai entrar num assunto um tanto complicado. O salmista, quando ele escreve esse salmo, eu acho esse salmo magnífico, parece que ele foi escrito ontem. O salmista está passando por uma crise existencial, ele está passando por uma crise de fé. E lembra muito o livro de Jó. Lembra? Diz assim, havia um homem justo chamado Jó. Então o que ele está dizendo? Olha, daqui a pouco a gente vai falar, a gente vai ter amigos acusando Jó, a gente vai ter um monte de argumento contra a conduta de Jó, mas lembre-se disso, havia um homem justo. O próprio Deus disse, você viu meu servo Jó? Ele já te dá a deixa. É isso que o texto está fazendo aqui pra gente. Versículo 1, novamente. Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Você duvida disso? Versículo 2. Porém, olha só. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Olha só, gente, a sinceridade do salmista. Ele está dizendo, olha, quando eu olhei para o mundo que está à minha volta, eu fiquei até com inveja. Ficou com inveja de quem mais? Dos orgulhosos e dos maus. Ele olha para o mundo à volta e sente inveja. E ele vê também, ele percebe que tudo vai bem com as pessoas orgulhosas e os maus. E ele continua dizendo o seguinte, os maus não sofrem. Eita! Eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm as aflições que os outros têm. Por isso usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Gente, olha só que coisa incrível. O salmista ele está olhando à sua volta e ele está vendo que tem muita injustiça. Ele está vendo o seguinte, olha, os maus não sofrem como os outros. Eu não sei se você já se questionou com relação a isso, mas eu já. Eu acredito que você já. Eu acho que todos nós, se você não passou por isso, uma hora você vai passar. É aquele momento que você olha para a sua vida e aí você está naquele modelo, buscando a santificação. Você está ali lendo a palavra de Deus. Você está querendo ser melhor. Você está buscando mais de Deus, as coisas do alto. Só que na tua vida parece que nada vai colaborando, sabe?
E aí você continua com um monte de problema. Você continua com as mesmas dificuldades. E se você é uma pessoa que veio de uma teologia neopentecostal, eita, a crise é grande, viu? Porque a teologia é: sirva a Deus e tudo vai sair muito bem na sua vida. As coisas vão começar a melhorar. Se você está com problema, é porque você não está servindo a Deus direito. Luciene, está difícil? Ixi, minha brother, você tem que orar mais. Porque quem ora, Luciene, não tem problema. Quem ora não tem doença que atinja. Essa é a teologia da prosperidade. E aí a pessoa, um mero mortal como eu, quando segue uma teologia dessa, fala: caramba, tem algum pecado imperdoável. Eu blasfemei contra o Espírito Santo. Porque eu estou com problema. Eu perdi meu emprego. Tem uma doença que me acompanha e eu não consigo largar ela. Eu oro. Eu clamo. Eu faço jejum e ela não vai embora. O que está acontecendo? E aí a pessoa olha para a sua volta. E qual é a percepção que ela tem? Ué, beleza, eu estou buscando e tal. Mas os maus, que o salmista diz aqui, parece que nem os problemas que a gente tem, que todo mundo tem, eles têm. Ainda mais quando você é viciado em Instagram, porque no Instagram é todo mundo feliz, já percebeu? No Instagram todo mundo é feliz, todo mundo come a melhor comida, todo mundo publica a comida que come. É aquela coisa, é um mundo de aparência. E aí você fala: caramba, pra mim não tá assim. Tem alguma coisa de errado comigo. Essa é a crise que o salmista está entrando. Eu gosto do comentário do teólogo William MacDonald, quando ele comenta sobre esse versículo aqui, versículo 4. Os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. O que ele está querendo dizer aqui não é somente uma questão de aparência. Não é só, os maus são fisiculturistas. Não, ele está dizendo o seguinte: parece que nenhum problema chega na porta deles. E até quando eles têm problema, esse é o comentário do William, até quando ele tem um problema, ele tem recurso suficiente para tratar dos problemas. E é assim, enquanto aquele que preza por uma vida santa, tem que enfrentar problemas como todos os outros mortais. Tem que enfrentar uma fila gigantesca para fazer uma cirurgia no SUS. Você tem que correr para o hospital e jejuar pelo menos uns 40 dias e 40 noites para ser atendido, para ter uma pulseirinha amarela. Eu não sei se vocês lembram, mas um tempo atrás, uma pessoa faleceu no hospital aqui da Ceilândia. Ela não conseguiu atendimento, ela subiu no balcão com dores, e ali mesmo faleceu. Não conseguiu entrar. Então o salmista, aqui eu estou contextualizando, mas o que o salmista está vendo é uma coisa semelhante, da época dele. Ele está falando o seguinte: olha, o mal vem para todos? Parece que não. Parece que esse mundo é muito injusto. Parece que o mundo que a gente vive é muito complicado. E ele continua aqui, versículo 8. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Olha só, esses orgulhosos, parece que têm dinheiro, têm recursos, e eles não estão suficientes com aquilo que já têm. Eles exploram as outras pessoas. Versículo 9. Falam mal de Deus, que está no céu, e com orgulho dão ordens às pessoas aqui na terra. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Essas pessoas agem como se Deus não existisse. Eles agem de tal forma como se não tivesse um juízo. Como se nada o preocupasse. Versículo 11. Eles afirmam: Deus não vai saber disso. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Versículo 12. Eles têm muito e ficam cada vez mais ricos.
Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado. Olha só a indignação do salmista, gente. Parece, versículo 13, parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado. Não adiantou buscar a santidade. Não adiantou eu seguir a Cristo. Porque para mim as coisas dão errado, para os outros está tudo bem tranquilo. E como o salmista é alguém que considera Deus nas suas ações, como o salmista é alguém que está realmente preocupado em viver uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, então ele também considera Deus na sua existência, na sua vida. E é por isso que no versículo 14, ele diz assim, ó: pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro, e todas as manhãs me castigas. Você já chegou numa conclusão dessa? Uma conclusão assim bem, que você fala, não está certo. Se Deus existe, se Deus me acompanha, Ele sabe muito bem o que está acontecendo comigo. E se mesmo que eu peça, essa situação não muda, só tem uma conclusão. É Ele que está fazendo isso comigo. É Ele que está me levando a passar tanta dificuldade. Você já encontrou alguém com raiva de Deus? Eu já. É tão triste porque a pessoa considera Deus. É como o C.S. Lewis, uma vez ele escreveu no livro Anatomia de uma Dor. Ele escreve esse livro passando por um momento de luto. Ele havia perdido a sua esposa. E ele escreve isso, ele fala assim: o problema não é nem você não acreditar em Deus, é você acreditar e achar que Ele é um Deus mau. Porque, consequentemente, Ele não é um bom pai. Se é um bom pai, ele chama de Deus sádico. São aqueles livros que são escritos numa dor muito profunda. O salmista ele faz isso. O salmista ele está em crise. E aí ele pensa, caramba, isso eu vou guardar para mim. Eu não vou nem falar com as outras pessoas. Porque se eu falar para as outras pessoas, elas vão entrar num abismo semelhante ao meu. Então eu guardo para mim. E o salmista faz o que com essa dor? Fica com ele. Não compartilha. Isso é complicado porque a Bíblia nos ensina que um abismo chama um outro abismo. A gente precisa andar junto, a gente precisa andar como comunidade, como irmãos. Nós precisamos de um pastor, nós precisamos andar juntos. E o bacana é que até o versículo 16, a gente tem uma percepção assim, bem pessimista da realidade. E no versículo 17, as coisas então começam a ficar mais claras para o salmista. Ele começa a entender melhor as coisas que outrora ele desprezava. Desprezava não, melhor dizendo, fugia da mente naquele momento de crise. O que é muito natural na crise, não é assim? Quando a gente está passando por uma crise, a gente acha que o nosso problema é o maior problema do mundo. A gente acha que o nosso problema, a nossa dificuldade, é a dificuldade assim, caramba, como pode? E aí quando você toma um banho de água fria, você percebe, não, peraí, meu problema é fichinha, comparado com o de muita gente, e que tem uma postura muito diferente da minha. E no versículo 16 ele vai dizer o seguinte, olha só. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. O salmista está dizendo, eu olhei em volta, eu comparei com os meus problemas, eu fiz uma análise da minha vida e percebi que Deus estava contra mim e que não vale a pena servir a Jesus. Tentei compreender, mas era muito difícil.
Porém, versículo 17, olha só. Porém, quando fui ao templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Quando ele fala templo, ele não se refere necessariamente ao templo de Salomão. Ele está falando quando ele foi ao santuário, quando ele foi a Deus em oração, quando ele parou de olhar em volta e resolveu, enfim, levar os seus problemas àquele que é capaz de solucioná-los. A visão dele foi ampliada. Ele pôde ver melhor. E qual foi a compreensão que ele chegou? Versículo 17. Eu entendi, então, o que acontecerá no fim com os maus. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam mortos. Eles são destruídos no mundo e têm um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não se lembras dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. Olha só. O bacana dos Salmos é que ele tem essa pegada, né? Ele começa assim muito bonito, de repente, né? Né, pastor? Não sei o que, quebra o dente deles. Tem uns salmos que o salmista vem com essa ideia. E o que ele está dizendo aqui? Olha, eu estava indignado. Eu estava indignado porque no mundo só tem injustiça. No mundo parece que nada vale a pena. Como é possível o Flamengo jogar tão bem em 2019, 2020 e perder para o Palmeiras? Não tem lógica. Como é possível? Como é possível eu com o meu problema e não consigo solução para eles e eu estou clamando a Deus? Não é possível. Então aqui a gente traz o primeiro porquê. Por que nós precisamos de Jesus, irmãos? O primeiro porquê é: precisamos de Jesus porque sem Ele a vida é um completo absurdo. Sem Jesus a vida é um completo absurdo. Se eu perguntar para cada um de vocês, me fale um pouquinho sobre essa existência, sem apelar para a fé. Ah, filho, aí eu quero ver. Ah, não, mas o mundo é maravilhoso. E aí? Tem certeza? E aí eu, não, mas as flores, ai, as árvores, meu amigo, vamos pegar o jornal de ontem. Suficiente. Sem Deus, sem Cristo, o mundo é um completo absurdo. Sem Cristo, eu caio em um total desespero, meus irmãos. Eu chego na mesma conclusão que o filósofo Søren Kierkegaard, um filósofo cristão. Ele disse o seguinte, que para viver nesse mundo a gente tem que dar um salto. Ele chamava de salto da fé. Porque nesse plano você não tem esperança. É o que ele chamava da filosofia do desespero. E com esse salto, aí sim você alcançava a esperança. O que ele está dizendo? Gente, o mundo sem Deus, até aquilo que você for me falar que é bom e é belo, qual é o padrão que você utiliza para isso? Quem te ensinou que matar é um problema, que a mentira é um pecado, se você não tem um padrão moral? Se é tudo relativo, meus irmãos, não há espaço para qualquer definição aqui de certo ou errado, nenhum modelo. Por isso, o primeiro porquê, nós precisamos de Jesus. Eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus. Porque sem Jesus, esse plano aqui é um total absurdo. É um total absurdo. E ele continua dizendo aqui, meus irmãos, ó. Só um detalhe que eu deixei escapar. É um absurdo e não tem esperança. Porque o que o salmista faz aqui? Ele fala, olha, enquanto eu olho para o mundo, eu só vejo injustiça. Mas eu creio que o juízo, o santo juízo de Deus virá. Eu creio no mundo vindouro. Eu creio que haverá um dia em que todos nós, independente de quem seja,
comparecerá no tribunal de Cristo. Eu creio que mesmo que a morte nos separe momentaneamente, ela não é um fim em si mesmo, porque até a morte já está julgada. E estaremos juntos com Cristo. Essa é a esperança e a convicção que um cristão não pode deixar batido. Por isso que se eu falar para você que já pensou ou está pensando em suicídio, fazer algo com a sua vida, e você está falando, Madison, para mim não tem sentido esse mundo. Não tem como eu viver. Olha só o que está acontecendo. Olha só o que está acontecendo comigo. Para você, eu quero dizer o seguinte: você está em crise. Vá até Jesus. Sua visão vai ser ampliada. Por maior que seja o seu problema, ele não é o maior problema do mundo. Ele não é. E tem solução. E tem solução. Não entre no mar de desespero. Não. Vá até Cristo. Vá até Jesus. E não deixa para amanhã, não. Não deixa para o próximo ano, não. Não coloca uma meta do ano que vem. É agora. É hoje. E o salmista continua no versículo 21. O versículo 20 eu acho que a gente não leu. Vamos ler aqui. Quando te levantas, Senhor, tu não lembras dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. Versículo 21. Olha só, gente, olha a compreensão do salmista. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus, eu era como um animal sem entendimento. Enquanto você estiver vivendo, olhando simplesmente com esses olhos aqui, realmente você vai ser como um animal sem entendimento. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí no versículo 23 ele diz: no entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Gente, olha a mudança de compreensão do salmista. O salmista estava dizendo, alguns versículos atrás, o quê? O Senhor que me castiga. O Senhor não cuida de mim. O Senhor não ouve minha oração. Mas quando ele entra no santuário, ele compreende: Senhor, é tu que segura a minha mão. Se eu não entro em desespero, se eu tenho o que comer, se eu tenho uma família, se eu tenho motivos, ainda que esse mundo seja tão mau, eu ainda vejo muitos motivos para sorrir, não é por nada a não ser que a minha mão está sendo segurada por ti. Essa é a compreensão de quem entra no santuário. Você quer sentir a sua mão ser tocada por Deus? Tocada por Jesus? Entra no santuário. Entra no teu quarto. Fala com o papai. Fala com o papai. Versículo 23. No entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Versículo 24. Tu me guias com os teus conselhos. No fim, me receberás com honras. Lembra do Salmo, capítulo 19? A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Os testemunhos do Senhor são verdadeiros e dá sabedoria até os inexperientes. Ele está dizendo: Senhor, é o Senhor que me aconselha. É o Senhor que me guia. A tua santa palavra eu não deixo na estante, não. Eu leio, eu guardo, eu busco. Isso não é à toa, como eu cheguei a pensar. Isso não é desnecessário, como no momento de crise eu cheguei a pensar. Não. É o Senhor que me guia. O Senhor me guia pela tua santa palavra. O Senhor me sustenta. E no fim, me receberás com honras. Quando ele diz, me receberás com honras, ele está falando, e no fim, o Senhor vai glorificar a tua igreja. E no fim, eu estarei na tua presença. No fim, eu estarei contigo, como o Senhor mesmo falou para aquele ladrão, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu acho isso muito bonito.
Um dia eu estarei contigo, meu Senhor Jesus. Nós estaremos contigo, meu Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. E aí, no versículo 25, ele diz assim: no céu, eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Caramba, isso é muito bonito. Novamente, no céu eu só tenho a ti. E se tenho a ti, o que mais poderia querer na terra? O nosso erro, meus irmãos, é tentar se sentir completo com as coisas aqui da terra, com as coisas desse plano. Por melhor que seja, por mais caro que seja, nada preenche o vazio que existe no nosso coração, que alguém já falou na história, que é do tamanho de Deus. Nada. Se você estiver repleto de Deus, você sabe que você está repleto, cheio do Espírito Santo de Deus, quando essa existência vale muito pouco para você. Quando você está buscando muitas coisas do alto. Aí você sabe, caramba, que sensação maravilhosa. Lembra muito o que Santo Agostinho disse no livro Confissões. Ele diz assim, a minha alma anseia por ti, e o nosso coração não estará quieto enquanto não repousar em ti. Meu amigo, o seu coração não vai encontrar descanso. Você pode procurar em qualquer lugar, em qualquer coisa. Você não vai encontrar a paz que você precisa enquanto não repousar em Jesus Cristo. Então, o segundo porquê, o primeiro porquê, vamos lembrar aqui. Precisamos de Jesus, porque sem Ele a vida é um absurdo. E o segundo, precisamos de Jesus, porque através dele compreendemos o mundo à nossa volta. Você percebeu que o salmista disse o quê? Cadê? Versículo... eita, perdi aqui. Versículo 22, ele diz aqui, ó. Eu não podia compreender. Versículo 22. Era como um animal sem entendimento. Então nós precisamos de Jesus, porque com ele nós compreendemos o mundo. Nós compreendemos porque, inclusive, nós sofremos. Eu estou sofrendo. Por que você está sofrendo? É porque Deus pesou a sua mão sobre a minha cabeça. Calma aí, jovem. A maldade que está nesse mundo não é porque Deus quis. Tem gente que tem uma teologia assim, né? Eu estava cozinhando isso. É porque Deus quis. Precisa ler mais a Bíblia. Nem tudo que acontece é porque Deus quis, embora Ele tenha permitido. Por que nós sofremos, Marcos? Por que as coisas nos afligem? O pecado. O pecado entrou nessa existência. E a partir desse momento, nós, homens e mulheres, feitos à imagem e semelhança de Deus, experimentamos a morte. Deus. É engraçado, né? Você faz a compra e depois quer que Deus pague. É engraçado que Ele pagou. Olha só. E não é que Ele pagou? Era Ele que tinha que pagar? Era eu que tinha que pagar? Eu apontei para mim, vocês fez, né? Então tá bom. Eram vocês que tinham que pagar? Essa dívida, gente, era nossa. Mas Jesus Cristo pagou por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então por que nós precisamos de Jesus? Por que nós precisamos de Jesus? Porque Ele é a salvação para o maior problema da humanidade. O maior problema não é o que você está enfrentando em esfera privada. O maior problema é o pecado, que nos afastou de Deus, que nos levou para longe dos caminhos de Deus, que nos fez inimigos de Deus. Mas graças a Deus, porque através de Jesus Cristo, temos paz com Deus. Não é isso que diz Romanos? Temos paz com Deus, através de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Fala comigo, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Foi por causa de Ti, Pai. Foi por causa do Senhor que hoje eu tenho paz. Mas se eu não estou sentindo paz, meu amigo, entra no santuário de Deus.
entra no santuário em oração. Entra. Então precisamos de Jesus porque sem Ele a vida é um absurdo. Precisamos de Jesus porque através dele compreendemos o mundo. E o mais importante, precisamos de Jesus porque Ele é a salvação para o maior problema da humanidade. Madison, tem outros porquês? Tem vários. Mas o tempo é curto. E o desejo de falar é muito, então tem que me controlar. E vamos para a nossa conclusão. Salmo 73. Vamos ler os últimos versículos. Versículo, a gente parou no 26. Ainda que minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo o que preciso. É interessante que quando o salmista fala bem assim, ainda que meu corpo e minha mente enfraqueça, ele não está dizendo, ai, estou fraco. Ele está dizendo o seguinte, no original quer dizer, ainda que eu morra, ainda que minha mente pare de funcionar, ainda que meu corpo. Deus é tudo que eu sempre preciso. Mas como ele pode pensar nisso? Porque o pensamento dele, a vida dele, está cheio das coisas do alto. O salmista experimentou aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 12. Renovação da vossa mente. Uma mente renovada, transformada, meu amigo. Ninguém para não. Para não. E ele diz, versículo 27. Os que se afastam de ti, certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas, quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo que Ele tem feito. Aqui para a gente terminar, eu vou citar 3 coisas, bem rápido, que está bem aqui no versículo. Coisas que são extremamente importantes para todo aquele que entendeu esses porquês. Madison, eu preciso de Jesus. Eu quero Jesus. O que eu preciso fazer? Estar, fazer, anunciar. Os 3 verbos aqui no versículo 28. Estar perto de Deus. Fazer do Senhor Deus o nosso refúgio e anunciar tudo o que Ele tem feito. Como assim estar perto de Deus? Santuário. Você pode muito bem estar aqui na igreja todos os domingos e mesmo assim estar muito longe de Deus. Você pode muito bem sentir a pessoa mais religiosa do mundo e ainda assim estar anos-luz do nosso Deus. Eu acho que eu já contei isso aqui, mas eu vou contar de novo. Uma vez o Eduardo era bem pequenininho, né? Tinha uns 2 anos, 3 anos. E aí a casa estava muito silenciosa. Estava só eu e ele. Então assim, você sabe, né? Você que é casado, quando a mulher não está em casa já fica silêncio, né? E quando o filho pequeno não está em casa, aí eu falei, Eduardo, aí eu vou lá procurar um menino, abre a porta, um menino com a fralda e branco, cheio de talco. Ele pegou o talco assim e virou todinho em cima dele. Menino calado, filho, problema. Mas olha que interessante. Quando a gente está longe de Deus, a primeira coisa que a gente perde é essa comunicação. Eduardo não estava longe de mim, vocês entenderam a ilustração. Ele estava no outro quarto. Mas, caladinho. Ou seja, quando a gente está longe de Deus, tem alguma coisa errada. Coisa boa você não está fazendo. A primeira coisa que a gente faz longe de Deus é seguir o nosso próprio coração. E o coração do homem é muito enganoso. E perder a comunicação. É engraçado quando a gente faz evangelismo e a gente fala assim, vamos orar? Aí a pessoa, vamos. Você fala, começa aí. Vai. Ué, mas tu não falou pra mim que era 10 anos na igreja e era tal e tal, tal. Eu não me sinto à vontade, ora aí por mim. É desse jeito.
a gente para de falar com o nosso papai. Estar perto de Deus é ter essa liberdade de conversar diariamente. Quando o homem pecou, a primeira coisa que ele fez, se escondeu. Ele se escondeu. Esteja perto de Deus. Não só aqui na igreja. Amanhã é segunda-feira. Esteja perto de Deus. Fique perto do seu pai. Fala com ele. Conversa com ele. Segunda questão. Faça dele o seu refúgio. Para que serve o refúgio? Para a gente se esconder? Também. A gente se esconde dos perigos da vida em Deus. Mas é interessante porque o refúgio também é o lugar para onde os soldados eles vão para serem alimentados e voltar para o campo de batalha. Faça de Deus o seu refúgio. Mas estou tão cansado. Ei, você está precisando se alimentar da palavra de Deus. Você está precisando fazer de Deus o seu refúgio. Às vezes, muitas vezes, né, a gente faz um monte de coisa de refúgio. É um amigo, é uma amiga que não é nem cristão, traz uns conselhos doidos para a gente. E a gente, eu precisava disso. Não, o seu refúgio não é isso. Tem gente que faz a rede social o refúgio. Eu vou falar isso aqui. Aí escreve um monte de coisa lá no Facebook, né? Você não precisa disso. O que você precisa é de Jesus. Faça de Deus o seu refúgio. E por último, anuncie tudo que ele tem feito. Mas eu não gosto assim de ir para o evangelismo e tal, porque eu não sei o que falar. Meu amigo, Deus fez alguma coisa na tua vida? Fala. É isso. Mas eu não sei, assim, eu não tenho os versículos decorados. Tem gente que não prega por causa disso. Eu não sou preparado, eu não sou um biblista aí. Anuncie as coisas que Deus fez na tua vida. E eu tenho certeza que tem muita coisa. Muita coisa. Isso é testemunhar sobre Deus. Você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um pastor, você não precisa ser nada disso. A única coisa que você precisa ter, melhor dizendo, a convicção de que Jesus Cristo é tudo que você precisa. Amém? Vamos orar? Pai de amor, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos porque realmente nós precisamos de muitas coisas nessa esfera terrena. Muitas vezes precisamos de dinheiro, precisamos de saúde, precisamos de algum atendimento especial. Mas em nome de Jesus, Pai, nós queremos declarar essa noite que o Senhor é tudo que nós precisamos. Pai, que nos falte tudo, mas nunca nos falte a Tua presença na nossa vida, Pai. E que também, ó Pai, em nome de Jesus, que não viemos a negligenciar esse convite que o Senhor nos faz essa noite, para andar contigo, para estar perto de Ti, para fazer do Senhor o nosso refúgio. Em nome de Jesus, ó Pai, que não sejam palavras vãs. Em nome de Jesus, que não sejam palavras que entram no ouvido e saem no outro. Em nome de Jesus, que nessa segunda-feira, nessa terça, quarta, quinta, sexta e sábado, seja vivido para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, que nós sejamos pessoas conscientes, com a convicção, assim como esse salmista teve, de falar, Senhor, nós precisamos de Ti. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente. E que a Tua palavra fique viva em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe.